Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa patologia que a gente tem aqui, que é a miocardiopatia periparto. Essa aula ela é feita em base ao livro Porte de Fisiopatologia, a nona edição. Nós estamos no capítulo 32 deste livro, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse nosso capítulo, essa nossa patologia. Pessoal, a miocardiopatia periparto é uma insuficiência cardíaca periparto. Lembra que eu sempre falo aqui no canal para vocês, quando a gente encontra a palavra peri, a gente está falando algo que está ao redor ali. Peri significa ao redor. Então é uma insuficiência cardíaca que aparece próximo ao parto, um pouco antes do parto e um pouco depois do parto, certo? Então isso é o nosso nome peri que nós temos aqui, certo? Então isso é o nosso peri. Então, vamos definir bem essa patologia, né? Como a gente viu nessa imagem, né? Mulheres grávidas. As nossas afetadas serão pacientes do sexo feminino, porque a gente está falando de parto. Então, a nossa definiçãozinha ali, ó. A miocardiopatia periparto é um raro transtorno do músculo cardíaco, que ocorre no último trimestre de gravidez, ou seja, né? No nosso último trimestre, sétimo, oitavo e nono mês de gestação, tá? Ou nos primeiros 5 ou 6 meses depois do parto e que se manifesta como a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, com dispneia, falta de ar, né, dificuldade para respiração, em repouso, tá? Então é uma dispneia de repouso e também de esforço. Se o paciente tem uma dispneia de repouso, obviamente em esforço essa dispneia vai ser ainda pior, tá? Ele vai apresentar também palpitações, edema e ortopneia. A ortopneia, para quem não sabe, é a dificuldade para respiração em decúbito, ou seja, na posição horizontal, quando você está deitado. Então, nossa miocardiopatia periparto é o quê? É uma insuficiência do ventrículo esquerdo que acontece ou no último trimestre de gestação ou nos 5 a 6 meses após o parto. Então, se a pessoa ali fez o parto dia 1º de janeiro, 5 a 6 meses depois ela apresenta, até 5 e 6, tá? 5 a 6 meses. Então, até 5 e 6 meses depois ela apresenta o quadro de falta de ar, palpitação e sintomatologias do ventrículo esquerdo afuncional. Então, aí a gente classifica, né, como essa patologia aqui, né? A gente pode fazer o diagnóstico de uma miocardiopatia periparto. Epidemiologia, né? Quais serão as pessoas mais afetadas nessa doença? Então aqui nosso slide falou, ó, esse transtorno é relativamente raro nos Estados Unidos, porque o porte é em base aos Estados Unidos, tá? Mas ele cita um pouquinho a África também. Mas em algumas regiões da África ele se encontra até no 1% das grávidas. Aí eu adicionei uma informaçãozinha aqui, ó. No Brasil não há estimativa de sua incidência. Eu pesquisei alguns artigos, né? E não dão uma porcentagem específica de quantas pessoas no Brasil são afetadas pela miocardiopatia. De repente, né, sai algum estudo, algum dado novo, e aí vocês vão encontrar algo referindo-se sobre a patologia aqui no nosso país. Recomendo, se você está vendo esse vídeo, dá uma pesquisada, talvez exista algo novo, né? Esse meu slide que eu já preparei, ele eu acho que tem mais ou menos 6 meses, tá? Então eu não tive tempo de pesquisar outras coisas, porque eu estou gravando muitas aulas, tá? A incidência é maior em mulheres afro-americanas, tá? Raça negra, multíparas ou de idade mais avançada, assim como mulheres com gravidez de gêmeos, né? Pré-eclâmpsia ou nas pacientes onde a gente acabou utilizando o tratamento tocolítico para evitar um parto prematuro ali. Vamos ver o que esse parágrafo aqui está querendo dizer. Paciente multípara, o que é isso, professor? Paciente multípara. Olha só, pessoal, se nós temos uma paciente que está na primeira gestação e ela nunca fez nenhum parto normal, então ela está na primeira gesta e ela é nulípara. Nulípara. Por quê? Para vem de paridade, partos normais, tá? Então ela nunca fez parto normal, então ela é uma nulípara. A gente pode falar também primigesta, tá? Então primigesta é a mesma coisa que primeira gesta. Então essa paciente que está na primeira gestação ali e ela nunca teve parto normal, lógico, na primeira gestação, então é uma primigesta nulípara, tá? Se a paciente ela se encontra na segunda gestação e já fez um parto normal, então ela é secundigesta primípara, porque ela já fez um parto normal, então ela é secundigesta primípara.
Se a paciente já teve vários partos normais, né, 3, 4, 5 partos normais, então a gente fala que ela é multípara, porque ela teve vários partos normais, então ela é multípara. Ah, professor, e como a gente fala das gestas? Multigesta. Então o paciente é multigesta, multípara, ok? Nesse caso, a multiparidade, os vários partos normais que o paciente pode realizar, é um dos fatores de risco ali para o paciente apresentar a miocardiopatia periparto, tá? Idade avançada, né? Porque o coração já está um pouquinho mais fraco na idade avançada. Gravidez de gêmeos também é um fator de risco, né? Epidemiológico, porque tem muitos autores que referem a gravidez gemelar como se fosse uma gravidez patológica, não é algo fisiológico, né, essa gravidez de gêmeos. E isso acaba colocando um esforço maior no coração da paciente para aportar mais oxigênio, mais nutriente ali para dentro do útero, né, para mandar para a placenta, para essas duas novas vidas que estão se formando ali dentro. Então é um maior esforço no coração, ok? E tratamento tocolítico, o que é isso? Pessoal, quando a gente fala em farmacologia de tocolíticos, né, medicamentos tocolíticos, a gente está falando de medicamentos que evitam a contração uterina. Então, por que a gente usa essa palavra tocolítico? Olha só. Então, toco vem de contração uterina e lítico é quebra, né? Quebra. Então, quebra da contração uterina. A gente evita a contração uterina, tá? Então, esse medicamento, né, os medicamentos tocolíticos, são medicamentos que inibem a contração uterina. Mas esses medicamentos que inibem a contração uterina acabam evitando um pouquinho, trabalhando um pouquinho também na contração do músculo cardíaco, tá? E evitando a contração do músculo cardíaco, eles vão debilitando o músculo cardíaco. É por isso que a paciente que usou o tratamento tocolítico está predisposta a ter uma insuficiência cardíaca, porque ela acabou consumindo esse medicamento que diminuiu a força de contração cardíaca. Tá? E por isso, né, por diminuir essa força de contração cardíaca, o coração começou a ficar fraco, o miocárdio começou a sofrer, o ventrículo esquerdo foi perdendo força. Etiologia, né, causa, origem, o que pode causar essa nossa patologia? Então, ó, ainda se desconhece a etiologia da miocardiopatia periparto, mas foram propostas, né, várias causas, incluindo causas infecciosas. Quando a gente fala de causas infecciosas, uma miocardite, por exemplo, uma causa infecciosa, tá? Em uma paciente grávida. Então pensa só, minha paciente grávida acabou adquirindo miocardite. Se você não viu a aula de miocardite ainda, vai ter um cardzinho aqui, a nossa exclamaçãozinha aqui no vídeo. Clica lá, assiste a aula de miocardite para entender. Tá? Então a paciente sofreu miocardite enquanto ela estava grávida. E aí depois ela entrou numa insuficiência cardíaca por culpa da gravidez e da miocardite. Então, nós podemos diagnosticar nessa paciente uma miocardiopatia periparto por culpa dessa conta infecciosa que ela teve. Causas imunitárias. Nós temos algumas patologias autoimunes que acabam produzindo anticorpos e vão afetando o miocárdio, como por exemplo o próprio lúpus, tá? O lúpus gera anticorpos que acabam afetando o nosso miocárdio. Então, se a paciente está grávida e ela tem esse lúpus, ela pode gerar uma miocardiopatia periparto também, porque ela gerou anticorpos contra o miocárdio, diminuiu a força de contração do miocárdio ou lesionou o miocárdio e entrou numa insuficiência cardíaca. Causas nutricionais, ou seja, uma paciente muito magra e acabou engravidando, ou seja, uma paciente que é desnutrida. Paciente desnutrida, engravidou. Isso foi uma força muito grande para o coração, porque ele tem que trabalhar um pouquinho mais, é normal o coração trabalhar mais numa gravidez, e isso acabou levando a uma miocardiopatia, porque o coração foi ficando fraco, não foi tendo força para tudo isso, porque a paciente é desnutrida, ok? Causas farmacológicas é a mesma coisa, o que a gente falou ali de tratamento tocolítico, né? E causas genéticas no caso de pacientes de origem afrodescendente. Nas biópsias cardíacas, eu falei de biópsia cardíaca lá na aula de miocardite, então dá uma olhadinha no card que vai estar aí. Nas biópsias cardíacas de algumas mulheres, né, obtidas durante a fase sintomática desta doença, existem células inflamatórias no miocárdio, o que sugere uma resposta imunitária alterada. Ou seja, você fez uma biópsia no coração dessa nossa paciente, tá? Que apresentou sintomas ali de palpitação, sintoma de falta de ar, e essa nossa paciente apresentou no coração presença de células inflamatórias. Do mesmo jeito que acontece no coração de uma pessoa com miocardite. Dá uma assistida no vídeo, do mesmo jeito.
Então, é a mesma coisa que nós vamos encontrar aqui na paciente com miocardiopatia periparto. Fatores de risco, então. Aqui eu citei os fatores de risco. Então, paciente com multiparidade, né? Acima de 3 partos. Entendam que quando eu falo parto, eu me refiro a parto normal, tá? Não estou falando cesárea. Então, parto normal, ok? Idade avançada, né? Acima de 35 anos. Ser da raça negra ou, né, como a gente falou, afrodescendente. Paciente com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia também são fatores de risco. Consumo de certos medicamentos tocolíticos. Sulfato de magnésio é um dos tocolíticos mais utilizados, tá? Salbutamol é um tocolítico também, ok? Então, dê uma conferida ali nos medicamentos tocolíticos que nós temos. Obesidade, desnutrição, a gente tinha falado aqui, ó, de fator nutricional, então tanto a pessoa desnutrida quanto a pessoa obesa. Lógico, a pessoa obesa já tem um miocárdio afetado por excesso de colesterol ali naquela capa do epicárdio, né, que é a capa mais externa. Então essa gordura em excesso acaba forçando o coração também, e ela engravidou para piorar. Então ela tem chance de entrar sim nessa miocardiopatia periparto, nessa lesão cardíaca, tá? Ela pode ter, isso aqui são os mais frequentes, tá? Os fatores de risco mais fortes, assim. Existem outros fatores de risco. Antecedentes pessoais de transtorno cardíaco, como por exemplo uma miocardite viral. Então o paciente já teve um histórico de miocardite viral, tá? Tabaquismo e alcoolismo, né? Tabaquismo e alcoolismo tá ali no fator de risco de quase toda patologia. Então paciente grávida que tem histórico ali de alcoolismo, tem histórico de consumo ali de cigarros, então ela tem essa predisposição, certo? Sempre lembrar, pessoal, nós como médicos, talvez tenha alguém que não é da área da saúde ou não é da área de medicina, né? Mas eu falo sempre isso para meus alunos de medicina. Nós como médicos temos que sempre alertar os pacientes sobre o uso de álcool, o uso de cigarro, tá? Porque isso acaba evitando muitas patologias. E isso é a famosa prevenção da saúde que a gente tem que realizar. Aqui eu tenho um quadro onde a gente fala sobre a patogênese da doença. Lembra? Patogênese se refere à origem da doença. Como é a origem da doença? E é isso que a fisiopatologia faz. Ela estuda a origem das doenças. Então, olha só. O que eu coloquei para vocês, né? A fisiopatologia ou etiopatogenia não são totalmente conhecidas as causas ali, né? Tudo certinho que acontece. Não se sabe qual é realmente todo o processo que acontece para gerar essa patologia. Mas eu ilustrei aqui tudo que se conhece até agora para chegar nessa nossa patologia. Então, ó, vamos lá. Então, o paciente vai ter o fator de risco, né? Que a gente já falou quais são. O uso de tocolíticos, infecções, né? Como, por exemplo, a miocardite. Tá, inclusive, ali embaixo a miocardite. Multiparidade, né? Então, a paciente é múltipla, teve mais de 3 partos. Paciente é afrodescendente. Paciente tem mais do que 35 anos. Então, ele tem vários fatores de risco, certo? Esses fatores de risco, né, eles acabam fazendo uma força excessiva sobre o coração. A miocardite mesmo é uma inflamação do miocárdio. O paciente que tem um parto gemelar, né, um parto de gêmeos, né, uma gravidez gemelar, ela já é uma paciente que tem o coração um pouquinho mais forçado para bombear mais nutrientes necessários lá para o útero, lá para a placenta, para chegar a esses nutrientes necessários para ambos os embriões, ambos os fetos. Então a gente vai ter um coração que vai sofrendo com o tempo, tá? Esses fatores de risco, né, o tocolítico mesmo eu falei, né, ele acaba afetando também a força de contração do coração. Então esses fatores acabam lesionando o coração, tem lesão cardíaca no terceiro trimestre de gestação ou nos primeiros 5 a 6 meses depois do parto. Então a paciente já teve o parto dela, imagina ali, no primeiro mês pós-parto dela, ela teve uma miocardite, né? Teve ali uma infecção, essa infecção foi para o sangue, esse vírus, ele acabou indo, o Coxsackie, por exemplo, o Coxsackie é um vírus que pode causar a miocardite, ele acabou indo ali para o coração e gerou uma miocardite. A pessoa ainda estava no primeiro mês pós-parto, e isso pode causar uma miocardiopatia periparto, porque o coração ainda está se adaptando, ele está voltando a trabalhar normalmente, porque ele passou 9 meses trabalhando acima do normal. Então é um coração, digamos, cansado, tá? Então ele acabou levando essa lesão, né? Depois disso, né, o que vai acontecer com o coração da paciente? Debilidade no bombeamento do coração, isso acaba aumentando a pré-carga e aumentando a pós-carga. Vamos lá. Então, o que é pré-carga mesmo, professor? Pré-carga, pessoal, é a pressão, né? A pressão, ou também pode ser chamado como quantidade de sangue presente dentro do ventrículo durante o final da diástole.
Então, quando entra sangue na diástole cardíaca e o coração enche, né, ele fica cheio de sangue, tem uma pressão ali dentro que distendeu o meu ventrículo. Isso é o que eu chamo de pré-carga. E a pós-carga é a pressão que existe no ventrículo na hora da contração. Mas, professor, por que aumenta se o coração está mais fraco? É simples, ó. O coração não está cheio de sangue? Está. Quando ele tenta contrair, a força dele é fraca, certo? Certo. A pressão aqui dentro não deveria ser tão alta, certo? Certo. Então ele contrai, ele manda menos sangue para a aorta, no caso a gente está falando do ventrículo esquerdo, tá? Ele manda menos sangue para a aorta e vai ficar um pouquinho mais de sangue dentro do ventrículo esquerdo do que o normal, ou seja, permanece sangue ali. Na próxima diástole fica mais sangue que antes. A contração do ventrículo vai ser a mesma que a anterior, só que tem mais sangue agora. Então ele vai ter uma pressão maior. E cada vez o ventrículo da paciente começa a ter mais e mais e mais e mais sangue. Isso acaba gerando uma pressão muito grande dentro do ventrículo esquerdo. E é por isso que a pós-carga aumenta, certo? Então a pré-carga aumentou, porque nós falamos que a presença de sangue ali dentro, a concentração de sangue ali dentro aumentou, então cada vez que começa uma diástole tem uma pressão maior ali dentro, e na hora da sístole também tem mais volume, então a força do ventrículo não é suficiente para mandar esse sangue para fora e a pós-carga acaba aumentando também, tá? E o que isso vai afetar, né? O que essa debilidade no bombeio, aumento da pré-carga e pós-carga acaba afetando na minha paciente? Acaba afetando isso aqui, ó. Acaba gerando uma sobrecarga de volume cardíaco, como a gente falou, né, o ventrículo acaba ficando cheio de sangue, tá? Se estabelece a miocardiopatia periparto. Então, o paciente teve um ventrículo super dilatado, o ventrículo dilata dessa paciente, sem muita força de contração, é uma insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo. Como ela acontece no último trimestre de gestação ou nos 5 a 6 meses pós o parto, então a gente diagnosticou, a gente estabeleceu uma miocardia periparto nessa paciente, ok? Outra coisa, ó, essa sobrecarga de volume, né, esse excesso de volume ali dentro do nosso ventrículo acaba gerando êxtase sanguíneo ventricular, ou seja, começa a ficar o sangue parado, o sangue fica acumulado ali, isso é uma êxtase sanguínea, certo? E qual é o problema das êxtases sanguíneas, pessoal? Êxtase sanguínea lembra um pouquinho de plaqueta, vai afetar alguma coisa nas plaquetas, né? Então vamos ver, ó. Aqui apareceu, né, nessa região aqui do gráfico, uma nova tabelinha, ó. Essa lesão cardíaca no terceiro trimestre de gestação ou 5, 6 meses depois do parto gera um infiltrado inflamatório produzindo citoquinas. Lembra lá na aula de miocardite que nós falamos de interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, né? Então acaba produzindo essas citoquinas, tá? Essa presença de citoquina lá no miocárdio e essa êxtase ventricular, né, esse sangue em excesso presente ali dentro do ventrículo, acaba causando um risco, né, de formação de êmbolos por agregação plaquetária dentro do ventrículo. Então, risco de formação de êmbolos ventriculares que se desprendem do ventrículo, né, da parede ventricular, e podem viajar para a circulação pulmonar com o tempo. Repara, nós estamos falando de ventrículo esquerdo. Isso significa que a formação de êmbolo vai ter que passar por toda a circulação sistêmica e depois ser mandado de novo para a circulação pulmonar. Ou seja, não é só problema de embolia pulmonar que pode causar esse êxtase de sangue ventricular. Isso pode causar também um AVC isquêmico, então pode formar êmbolo e mandar lá para o cérebro, pode formar êmbolo e mandar para as coronárias, tá? Um êmbolozinho entra em uma coronária ali quando ele sai da aorta. Lembra que as coronárias surgem da aorta, então elas podem surgir ali da aorta, o êmbolo entrar ali na coronária e obstruir, causando um infarto, tá? Então, muito perigoso esse êxtase sanguíneo para a formação de êmbolos. Dei uma lidinha ali sobre a formação de êmbolo, por que acontece a agregação plaquetária na hora de um êxtase sanguíneo, tá? Vocês vão entender isso aí. Então, essa nossa fisiopatologia, essa nossa patogênese dessa doença, ok? Diagnóstico. Como é que a gente chega no diagnóstico dessa patologia? Meu Deus, professor, como que a gente chega no diagnóstico? Então, ó, é simples. É muito parecido ao diagnóstico lá da miocardite, ó. O diagnóstico da miocardiopatia periparto pode ser difícil, porque os sintomas que podem ser normais na gravidez avançada, né, no último trimestre, são similares às manifestações tempranas, manifestações recentes, né, da insuficiência cardíaca que a gente acabou de falar. Sim,
Quem está assistindo a aula aí e já foi, né, uma paciente grávida, ou quem está assistindo a aula aí é marido ou é filho, pergunta para a mãe, pergunta para a esposa se no último trimestre de gestação ela teve dificuldade para respirar. Se ela sentiu meio que às vezes um pouquinho de palpitação ali, ela sente o corpo da paciente que está no último trimestre de gestação, ele está com uma fisiologia totalmente diferente do que a gente conhece. Tá? O coração está forçando o trabalho, a dificuldade respiratória aparece porque o útero está super grande, empurrando vísceras para cima. Essas vísceras acabam empurrando o diafragma, fazendo com que ele não consiga contrair direito para expandir direito o pulmão. Tá? Então, se o diafragma não contrai, não expande o pulmão direito, e uma dificuldade respiratória vai aparecer. É por isso que a paciente que tem essa gestação aí avançada, né, no último trimestre, ela tem essa dificuldade respiratória. Então é muito parecido, você pode ter uma paciente que tem esses sintomas e você não sabe que ela entrou numa miocardiopatia. Em 1997, né, um talher conjunto na National Heart, Lung and Blood Institute, que basicamente está falando de um Instituto Nacional do Coração, Pulmão e do Sangue, e o Instituto Nacional da Saúde e Oficina das Doenças Raras, né, identificaram 4 critérios para a definição da miocardiopatia periparto. Então hoje nós temos 4 critérios que utilizamos para tentar chegar nesse diagnóstico. Vamos olhar aqui os critérios, tá? Então, ó, 4 critérios para diagnóstico de miocardiopatia periparto. Primeiro critério: insuficiência cardíaca no último mês de gravidez ou nos 5 meses seguintes ao parto. 5 a 6 meses, como nós falamos anteriormente. Então, se você tem uma paciente que começou a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca e ela está no último trimestre de gestação ou nos 5 a 6 meses pós-parto, você já pode diagnosticar ela diretamente com uma miocardiopatia periparto. Segundo critério, ausência de uma causa identificável de insuficiência cardíaca. Como assim ausência? Por exemplo, a paciente ela não era hipertensa antes da gravidez. Ela não era hipertensa. Tá? Ela desenvolveu ali uma hipertensão durante a gravidez, que é o caso da nossa pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, ela desenvolveu uma pressão arterial alta. O problema disso é que se a pressão na aorta está alta, a força que o ventrículo tem que fazer vai ser maior. Com o tempo, o ventrículo vai cansando para bombear esse sangue ali para a aorta com mais força, então ele vai cansando. Tá? Então, se o paciente não era hipertensa antes e ela apresentou essa hipertensão agora na gestação, então ela provavelmente tem uma miocardiopatia periparto. Agora, se ela já era hipertensa antes da gestação, então provavelmente não é uma miocardiopatia periparto. Provavelmente a paciente já tinha uma insuficiência cardíaca antes de engravidar e agora ela começou a apresentar os sintomas porque ela engravidou e aí o coração força mais. Então ela não tem a miocardiopatia periparto, não foi uma lesão cardíaca ao redor do parto. É um problema cardíaco antigo já, tá? Que ela já possuía. Terceiro critério: ausência de causa identificável de insuficiência cardíaca antes do último mês de gravidez. Então, antes do último mês, né, antes de chegar no 9º mês, a gente não teve nenhum tipo de causa identificável para uma insuficiência cardíaca. O paciente não teve nenhum sinal e sintoma de insuficiência cardíaca, nenhuma causa que poderia originar uma insuficiência cardíaca, o paciente não era obesa, né, então o paciente não tinha essa provável causa ali, não tinha histórico familiar, tá? Então, ausência de causa. E quarto critério, evidência de disfunção sistólica. Né? Então você tem essa evidência, o ventrículo está falhando na sua sístole, ele não está conseguindo contrair. Como que a gente pode evidenciar isso, professor? Como que a gente sabe que o ventrículo está com problema para fazer uma sístole? É muito simples. Vamos entender por que apareceu a dificuldade respiratória na paciente? Por que ela tem dispneia? Porque fisiopatologia é isso, entendeu? Por quê? Por que ela tem esse sinal e sintoma? É muito simples, ó. Nós sabemos que a circulação pulmonar ela serve para fazer hematose, troca gasosa, pegar oxigênio da atmosfera e liberar CO2 do sangue para a atmosfera, certo? Imagina o seu ventrículo não conseguindo bombear o sangue para dentro da aorta, o ventrículo esquerdo. Qual que é o problema disso, professor? Se o ventrículo esquerdo está cheio de sangue, né, significa que o átrio esquerdo ele não consegue mandar tanto sangue mais para dentro do ventrículo. Por quê? Porque já está cheio, então ele não consegue mandar mais sangue ali. Isso também significa que a circulação pulmonar da paciente ela não vai ter um bom
uma boa perfusão, ela não tem uma boa perfusão. Se não tem uma boa perfusão, não passa fluxo sanguíneo suficiente para fazer uma boa hematose e o pulmão percebe que começa a diminuir o oxigênio nos vasos sanguíneos. E para tentar evitar isso, né, evitar essa falta de oxigênio, o que ele faz? Ele aumenta a ventilação. Então, a paciente, em vez de ventilar normalzinho, o que a gente conhece como ventilação corrente, né, volume corrente, que é 500 ml de entrada e 500 ml de saída, o que o pulmão faz? Aumenta. Ventila 1000 ml, ventila 1500, então a paciente ventila mais que o normal. Ela puxa com mais força, ela usa músculo acessório para trabalhar na respiração. E é por isso que essa dificuldade respiratória aparece. Não confundam dificuldade respiratória com não conseguir respirar. Tem gente que acha que dispneia o paciente não consegue respirar. Não, ele força na respiração. Ao invés de ser uma respiração tranquila, é uma respiração forçada. Ele está sentadinho ali na cama, está deitado e ele está respirando com força, né? Forçadamente, como se ele estivesse praticando exercício físico, certo? Então é por culpa disso. A perfusão pulmonar não está acontecendo, o átrio, né, não consegue mandar sangue para frente, o ventrículo está lotado, por culpa disso, né, a troca gasosa não acontece. Então, para tentar oxigenar mais o sangue, o pulmão hiperventila para mandar mais oxigênio para a caixa torácica e fazer uma boa troca gasosa, ok? Então, ele oxigena mais o sangue do que o normal. Ok, então esses são os nossos 4 critérios ali para o diagnóstico de miocardiopatia periparto. Então, exame complementar, professor, o que a gente pode usar? A gente pode usar um eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma vai evidenciar falha no ventrículo esquerdo, tá? Radiografia de tórax para ter uma noção do aumento do coração, aumento do ventrículo esquerdo. Uma ecodoppler cardiograma, né? Um ecodoppler cardiograma. O ecodoppler, pessoal, ele serve para ver a circulação, ele consegue ver a circulação sanguínea. Então ele percebe se tem oxigênio, se não tem oxigênio, como está o acúmulo de líquido ali dentro, tá? Então ali ele vai auxiliar a gente um pouquinho mais do que o eletrocardiograma e a radiografia propriamente dita. Então, ó, esse exame se repete se ocorre deterioro clínico, ou seja, se os sintomas vão piorando, ou a cada 6 meses para seguimento da recuperação do paciente, que se pode estender até 3 anos. Então imagina o seguinte, a paciente teve essa miocardiopatia periparto no, digamos, 2º mês do pós-parto dela, né? Então ela teve o bebê em janeiro, como a gente usou lá, dia 1º de janeiro. Lá em março ela começou a apresentar os sintomas, né? E aí a gente começou a tratar, a gente foi tratando ela, a gente fez todos os exames, né? Diagnosticou e a gente começou a tratar. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse ecodoppler cardiograma para avaliar se os sinais e sintomas pioraram ou se eles não pioram, a gente só vai repetir a cada 6 meses. Então a gente começou a tratar em março, digamos, né? Melhorou a sintomatologia, ela começou a ficar bem, sintomas de insuficiência começaram a sumir. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente vai repetir o ecodoppler ali. Depois, a gente vai passar de setembro, né? Outubro, deixa eu fazer de novo. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. A gente vai fazer no próximo ano, em março, um novo exame, um novo ecocardiograma para ver se tá ok com a parte cardíaca dela. Se o coração não tá dilatando, não tá ficando muito sangue dentro do ventrículo, ok? Então, para isso que vai servir. Nesse ecodoppler aqui, por exemplo, a gente vê umas imagens vermelhinhas, ó, e umas imagens mais azulzinhas. Essa região vermelha que vocês estão vendo, pessoal, tá? Ela está representando o sangue já oxigenado ali dentro do coração. E essa parte azulzinha seria o sangue não oxigenado, ou seja, está mostrando o lado direito do coração. Então a gente consegue ver o lado direito com sangue não oxigenado e o lado esquerdo com sangue já oxigenado. Se a paciente tem um ecodoppler, né, com presença de grande quantidade de sangue dentro do ventrículo, um ventrículo esquerdo cheio de sangue e aparecendo bem vermelho no meu ecodoppler, significa que o ventrículo está aumentado de tamanho, tá? Então é para isso que serve o meu ecodoppler, tá?
Ecocardiografia dinâmica, o famoso Holter, né? Um aparelhinho que a paciente vai levar com ela e vai ficar fazendo como se fosse um eletrocardiograma por 24 horas nela, tá? Ele está indicado em suspeita de arritmia. Se eu acho que essa patologia chegou a originar uma arritmia na paciente, eu indico um Holter para ela, ela vai ficar com esse Holter. Depois, quando ela vier, a gente vai fazer uma leitura desse Holter para ver, né, se apresentou uma arritmia nesse tempo de uso do Holter, tá? Biópsia endomiocárdica, que eu falei para vocês que nós vamos fazer uma biópsia, ela está indicada nas pacientes que não apresentam melhoras com tratamento convencional. Então, você fez o tratamento dessa paciente de uma insuficiência cardíaca e não melhorou, então vamos fazer uma biópsia. Então, nas primeiras semanas depois do diagnóstico, a gente começou o tratamento, não melhorou, a gente pede uma biópsia endomiocárdica. Então, aqui é a imagem que a gente falou, né? Então, o nosso ecocardio-Doppler, tá? Pode ser chamado de ecocardiografia Doppler também. Então, a gente vai avaliar ali o tamanho dos ventrículos, por exemplo, ok? Como que pode complicar essa patologia? Pode piorar, professor? Pode levar a um quadro ainda pior do que antes? Pode. Nós falamos que a paciente, né, tá num quadro de insuficiência periparto, né? Uma miocardiopatia periparto é uma insuficiência cardíaca periparto. Talvez, após o tratamento, ela não melhore mais. Ela continue com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Nós vamos ter que tratar essa paciente de insuficiência cardíaca de por vida, ou seja, para a vida toda. Ela vai levar o tratamento para a vida toda. Então, a insuficiência cardíaca é uma complicação. Ela continua com essa insuficiência. Ou, né, lembra que o ventrículo esquerdo estava cheio de sangue? Ele não formaria êmbolos? Então, risco de tromboembolismo. Pode ser tromboembolismo pulmonar, pode ser tromboembolismo em outras regiões, nós falamos cerebral, falei de gerar uma isquemia do miocárdio. Nessa imagem ele está representando o quê? Né? Como alguns êmbolos são formados, né? Ele está mostrando ali que nós temos ali agregação de células vermelhas, de eritrocitos, né? Não conseguem passar suficientemente e aí eles acabam formando esse aglomerado de células vermelhas. Lógico, as plaquetas depois elas vão começar a se aderir nesse aglomerado de células e vão formar esse êmbolozinho que se solta e viaja pela circulação, tá? Arritmias também, né? A arritmia, ela também é um problema. Nós inclusive falamos que a paciente se apresenta, né, se eu suspeito de quadro de arritmia, eu uso um Holter nela. Então ela pode apresentar essa arritmia depois. Professor, por que a arritmia vai apresentar? Nós não temos o ventrículo esquerdo que aumentou de tamanho, isso pode afetar o potencial de ação que passa ali pelo ventrículo. Se afeta o potencial de ação, qual que vai ser o problema? Essa trajetória, né, essa trajetória de impulso para gerar contrações, ela não funciona novamente, enquanto ela ainda está viajando, um novo impulso já é gerado no nodo sinusal e o ritmo do coração se perde totalmente. Então, ela entra numa arritmia. Tratamento, como que a gente vai fazer o tratamento dessa paciente, né? Então a gente vai usar as medidas standard para insuficiência cardíaca, tá? Na aula de insuficiência cardíaca a gente vai falar um pouquinho disso aí, então vai ser tratamento convencional de insuficiência cardíaca, mas se necessário considerar os possíveis efeitos teratogênicos se a mulher ainda está no último trimestre de gestação. Efeito teratogênico, pessoal, é perigo pro bebê, ou seja, existem medicamentos que tem efeito teratogênico. Então eles atravessam ali a barreira placentária, podem atravessar a barreira hematoencefálica do bebê também e acabam afetando a formação do bebê, gerando várias patologias congênitas, tá? Então culpa do médico que não pensou no medicamento na hora de usar. Então tem que considerar efeito teratogênico se eu vou tratar a miocardiopatia periparto da minha paciente que ainda está grávida, que não está naqueles 5 ou 6 meses pós-parto, ela ainda está grávida, tá? E a excreção do medicamento pela leite materna também tem que considerar se agora ela já teve o bebê. Porque a gente não pode passar um medicamento que vai para o leite do bebê e o bebê acaba consumindo. Então é como se fosse sendo tratado de uma patologia que ele não tem. É como dar um medicamento de insuficiência cardíaca para um bebê que não tem insuficiência cardíaca. Então tem que cuidar disso aí. O objetivo do tratamento é o quê? Reduzir a ingestão de líquido e sal da paciente. Então a dieta, mãe, a gente vai mudar um pouquinho sua dieta, tá? Você vai ter que se alimentar agora com muito menos sal do que antes. Na verdade, não vou falar muito menos, né? Com menos sal do que antes. E, de preferência, se você puder, tira o sal da comida, tá? Porque isso é melhor para o seu bebê e melhor para a sua função cardíaca. E isso, né? Com o tempo vai acabar reduzindo a pré-carga e pós-carga, porque se a gente não tiver muito sal no sangue,
a água, né, o plasma, ele não vai querer ficar no sangue, ele vai ser filtrado pelo rim, vai diminuir o volume, como deve acontecer. Agora, se nós tivermos muito sal dentro da corrente sanguínea, o filtrado, né, sanguíneo não acontece lá no rim, não produz muita urina, então vai aumentar um pouquinho o volume, vai aumentar a pressão arterial. Então a gente ajuda isso aí a aliviar um pouquinho a força do coração, né? Então pré-carga e pós-carga diminui, tá? Isso, né, no nosso tratamento também vai aumentar a contratilidade miocárdica, então a gente quer forçar um pouquinho o coração da mãe a trabalhar com mais força, tá? Para não ficar falhando com o tempo. E tratar de prevenir as complicações, né? Como, por exemplo, a mortalidade, formação de trombo, formação de arritmia, formação de uma insuficiência cardíaca já estabelecida mesmo após o tratamento. Então a gente quer evitar esses quadros complicatórios, tá? Prognóstico da paciente. Como que vai ser o prognóstico? Ó, o prognóstico depende da resolução da insuficiência cardíaca. Se nós conseguimos resolver o quadro de insuficiência cardíaca, o prognóstico é bom. Se a gente não conseguiu resolver o quadro, ou talvez não diagnosticou, porque como a gente falou, a sintomatologia é muito parecida com um parto que tá, uma gravidez que está avançada, então o prognóstico não é tão legal para a paciente. Quase as metades das mulheres com miocardiopatia periparto se recuperam de maneira espontânea. A função cardíaca normal, elas se recuperam. Por que elas recuperam essa função cardíaca? Retirou o bebê ali de dentro, o coração com o tempo vai voltando a trabalhar normal. Se a mulher não tiver uma miocardite, se ela não tiver, né, esse uso de tocolítico, né, ela vai se recuperar normal depois. A outra metade das pacientes fica com disfunção ventricular esquerda, que evolui a insuficiência cardíaca manifesta e morte temprana, ou seja, ela morre cedo, né? Então, ó, não é um prognóstico tão legal, é um prognóstico de 50%. 50% das pacientes melhoram, né? E 50% das pacientes evoluem com disfunção sistólica. Essas pacientes que evoluíram com disfunção sistólica, a gente tem que tratar, né, como se fosse uma insuficiência cardíaca, porque ela está numa insuficiência. Então a gente vai tratar a insuficiência dela, evitando uma deterioração ali da função cardíaca ainda mais e evitando essa morte temprana da paciente, né, evitando a morbilidade que ela acabou adquirindo, né. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de miocardiopatia periparto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da aula. É um tema que eu gosto bastante, essa aula, muito interessante. Então, fiquem ligados aqui no canal. Como eu falei, tem aulas aqui no canal. Se você não lembra um pouquinho dessa parte de respiração, que eu falei de volume corrente, vai ter uns cardzinhos aí em cima para você ver um pouquinho sobre a ventilação pulmonar, o que é volume corrente que eu citei, o que é miocardite. Então, dá uma conferida. Eu vou ficando por aqui. É isso. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado da aula.